ouviu falar em síndrome do filho do meio? Nunca? Lá em casa tinha sim. Veja bem, éramos em 4, né? Então, na teoria, não tínhamos um filho exatamente do meio. Mas, porém, contudo, todavia, temos a minha irmã mais velha, a Linda. Tínhamos o meu irmão, o Tito, e isso o diferenciava. Aí a gente tinha a Lenise, temos a Lenise, né? E eu que era a caçula. Então, você tinha a mais velha, a caçula, o menino e a filha do meio. A gente vai entender o que é essa síndrome, que lá em casa também é assim, né? Porque o meu marido namorado é o filho do meio. Com a Camila Miranda. A Camila, que é psicóloga, é autora e coautora de livros na área de psicologia e também de educação. Bom dia, Camila. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Silvana. Eu falei, é mesmo, né? Porque o rapaz sendo rapaz... Ele era o queridinho, inclusive. Ele era todo diferencial, né? Assim, ficou bem o do meio, né? E o bacana de pensar um pouco sobre o que a gente fala, né, assim, do filho do meio, ela, só para situar, ela veio de um psicólogo do Alfred Adler, austríaco, de 1900, a época. E ele tenta organizar, ele tinha uma ideia inicial de que a nossa personalidade seria definida, assim, preto no branco, assim, com causal garantido, pela posição na família. Mas depois se descobre que não é causal, mas, né, não é garantido, não é uma coisa grudadinha, né? 1 mais 1 são 2. Mas o que ele traz de muito bacana é que ele começa a falar sobre a importância do pertencimento e do reconhecimento dentro de um grupo, né? E nada melhor, penso eu, que o grupo familiar, né? E aí ele vai colocando, ele traz essa ideia para se pensar no pertencimento e no reconhecimento. Quando você tem um filho mais velho, né? Que você vira mãe, pai daquele momento, então tudo fazer uma graça assim. Respirou, você olha... Não comeu de 3 em 3 horas, você acha que vai morrer, né? E aí vai o desfraude, ou quando começa o desfraude mesmo, né? Do número 2, tal, etc. E você fica desesperado, como tá, como não tá. Já no segundo filho, as suas experiências como mãe e pai serão sempre diferentes com cada filho, né? Já vai falando um ponto. Mas já não é uma novidade total. Então, você já sabe que tudo bem se demorar para comer, você já sabe que quando está brincando muito esquece, faz o xixizinho mesmo, apesar de já ter desfraudado e tá ótimo, pode ter uma recaída, e que isso não é um absurdo, né? E aí vem essa questão. E aí, quando geralmente você tem 3 ou 4 filhos, eu não sei a diferença da idade de vocês, mas geralmente não é tão grande, é médio. Muito pequeno, Na verdade, minha irmã mais velha para o meu irmão 2 anos, meu irmão para minha irmã 3 anos, e aí minha irmã para mim 5. Então, se você pensar, o 5 que foi um pouco mais. Com 2 anos, a criança tem um pouco mais de autonomia, mas não é tanto bebê, não é aquele bebê que precisa constante, talvez ainda esteja desfraudando e tal, né? Então, sempre quando se liberava do bebê, vinha mais um bebê para tua mãe. Um bebê bem bebê, né? Que precisava de tudo, então todo aquele cuidado. Então, tem essa coisa também, que o mais novo precisa daqueles cuidados de bebê, de criança, e fica sendo, entre aspas, um mimadinho, o mais velho, às vezes até muito exigido, é outro ponto, e o do meio fica assim, eu tô lá, o cá, né? Tem assim, a gente fala assim, os meus 2 mais velhos. Os meus 2 mais novos, e o do meio tá lá, né? Ora está grudado no mais velho, ora ele tá, né? E se coloca muito de que, às vezes, ele tem, quando você pensa, tem, como tudo na vida, né? Dos 2 lados, né? As 2 medidas, mas geralmente é uma criança muito observadora, que pode procurar por atenção e dizer, olha, mas porque às vezes fala assim, os meus 2 mais velhos, ele não tá no velho, às vezes quando meus 2 mais novos, eu tô aonde? Eu posso ou não posso tudo isso que eu vejo o mais velho fazer? Ou eu não posso, porque eu sou uma criança pequenininha, mas não, ao mesmo tempo não tenho as benesses da criança pequenininha desse mimo. Então, se fala muito de procurar atenção, muitas vezes é nesse sentido. Que lugar eu tô? Que é para a gente pensar um pouco que lugar os filhos estão também, né? Quando em uma família... Às vezes as famílias eram muito maiores na época, inclusive que o psicólogo... Que essa ideia surge, eram famílias de 8, 9, hoje um dia menos, né? A gente tem essa coisa do... E aí ele muitas vezes acaba sendo, ao mesmo tempo, tem uma tendência, isso não é nada fechadinho, mas uma probabilidade de ser mais sociável, porque socializa, vive mais experiências, um bom negociador ou negociadora, observadora, tenta apaziguar os irmãos, né? Tenta querer ouvir os 2 lados para poder, né? Resolver lá o problema, ter mais autonomia. Então, às vezes pode ser mais liberdade, às vezes você pode se sentir mais
sem lugar nenhum, porque ninguém lhe dá atenção, mas ao mesmo tempo você pode ter um pouco mais de liberdade, né? Fala-se também que pode ter uma questão de uma baixa autoestima, porque fica um foco muito no mais velho, talvez numa cobrança, no reconhecimento do mais novo, né? Mas entra o que a gente sempre fala, né? De filhos, a gente tentar entender cada pessoinha como ele ou ela é, né? No seu, você falou o nome, né? Cada um como é, né? Você sabe qual é a sensação que eu tenho? Pelo menos assim, os filhos do meio que eu conheço são mais independentes. É como se tivessem que, em alguma medida, meio que se virar sozinho mesmo, porque o mais velho tinha ali, né, os pais desesperados a qualquer respiração. O caçula, muitas vezes, por ser o caçula e já se saber que vai ser o caçula, tinha a família inteira cuidando, né, dando um mimo, então tinha os irmãos mais velhos também mimando, e o do meio era aquele que brincava na rua, que cuidava ali de casa, que foi gerando, não que ele não tivesse a atenção dos pais, mas o que conseguiu ser mais independente no sentido de se virar sozinho, que você pode até pensar como uma liberdade, não tem ninguém tanto lhe perturbando a cabeça, desculpa a expressão, como vigiando todos os seus passos que você está fazendo, nem lhe achando tão incapaz. Então você pode usar isso como uma liberdade para você, de ter mais autonomia e fazer as suas coisas sem ficar tanto adulto. E hoje em dia, vamos pensar hoje em dia, nós adultos ficamos muito em cima, né? A gente pergunta como foi a escola, quer saber, e eles vêm, né? Normal, tudo bem. E aí a gente entra em desespero, mais ainda. Eles sempre responderam normal e tudo bem. Mas a gente não queria estar com tantos detalhes. E o do meio circula por aí, né? E aí eles podem também se adaptam melhor, né? Porque tem a vivência do mais velho, ele vê coisas acontecendo, e algumas ele participa, pega a diferença de idade dos seus irmãos. Em algum momento, 2 anos, de fato, os 2 ou 3 primeiros conseguiram brincar mais tempo, depois aí vocês crescem, né? Que são mais 2, não são? E aí, talvez por um tempo, você tenha uma distância maior, né? Porque eu gravei aqui que você é de 5 anos. Acaba você e tua irmã. Mas depois, ela fica pra casa, deve ter ficado muito só. A cara dele enchendo o saco, querendo fazer tudo que eles faziam. Mas depois essa... O caçula chato que não larga do pé dos mais velhos. E nem o priminho. Quem não tem, por exemplo, minha filha é filha única, mas tem a priminha que às vezes quer fazer tudo que ela quer, ela acha um saco, né? Porque, que bom que ela tem a priminha, porque fica isso. Mas depois essa idade vai, né, circula. Então, o do meio, em algum momento, vive experiências de um mais velho, depois ele também vive a outra experiência do mais novo. Então, pensei que é como se a vida traz mais experiências, né? Não tão fechadinhas em caixinhas. Então, por isso você pensa que é uma pessoa com uma maior possibilidade de ser mais adaptável e flexível, né? Agora, como é que a gente faz, Camila, para que esse filho do meio não se sinta deixado de lado? Já que muitas vezes a gente não tem o nível de preocupação que tinha com o primeiro, porque você já sabe ali, né, lidar. E muitas vezes também não tem aquela coisinha com o mais novo. Porque se a gente pensar numa diferença de idade de 10 anos, em 10 anos, em especial se forem os mesmos pais, né, você tem uma outra maturidade. Você já sabe tocar a vida. A gente espera que a vida em 10 anos esteja um pouco mais equilibrada, digamos assim. Então tem a coisa também do caçula ser mais colocado no colo, digamos assim, mais mimado, né? Como é que a gente faz para esse... Ele é sempre aquele que ainda está aprendendo as coisas, né? Como é que a gente faz para esse filho do meio não se sentir meio que deixado de lado, digamos assim? O cuidado, se a gente for pegar aqui, vai ser o cuidado que a gente tem com qualquer filho para se sentir aceito e amado. Mas penso eu, que é o que eu vou colocar como diferencial, que a gente esteja mais atento como adulto, né? E como pai e mãe. Não para elogiar mais o do meio, mas para estar atento, de lembrar que existe um contexto, uma diferença de idade, um mundo que a gente corre o risco de, no automático, no dia a dia, a gente está mais treinado a elogiar o mais velho ou o mais novo, de lembrar mais, mas não quer dizer que vai elogiar mais, né? E de muito valorizar, descobrir o que ele gosta, fazer algum programa a partir do que ele gosta, porque... Quem tem 3 filhos faz em pacote, né? Você faz um programa. Eu tenho amigos que têm 3 filhos. O programa é em pacote, né?
Você leva os 3, ou leva os mais velhos, né? E aí o do novo, o do meio que perde... Ninguém tem nome, mas eu vou com os meus mais velhos, né? Mas perde o nome. Então tá, vamos fazer hoje um programa, uma programação que, sei lá, João, José e Maria. João, José e Maria. Que José quer, né? Então, você já viveu, já sabe como é, já conhece a escola, o mais novo está na mesma escola, tá ótimo. Mas a vivência de passar para o 6º ano, para aquele do meio, é única, é nova do mesmo jeito. Sabe? Ele está vivendo as coisas do mesmo jeito, é tudo novo para ele, apesar de você já ter vivido como pai e saber, inclusive, que vai ficar tudo bem. Mas aí o mais novinho, a gente fala, tá, como ele é mais novo, está sempre lembrado que ele está vivendo as experiências dele como pessoa e sendo algo novo, mas para o do meio também, né? Então, evitar comparar, falar do esforço, lembrar, para a gente lembrar, olha, às vezes a gente acaba e falo dos 2 pontinhos aqui, mas eu esqueço a Camila que está no meio, vou lembrar, mas também não elogiar mais nem menos, nem elogiar falso, né? E tentar elogiar, não assim, parabéns, você conseguiu, que legal, eu vi o teu esforço, você conseguiu o que você queria, porque você fica menos só naquela coisa de resultado, né? Porque, massa, parabéns pelo quê? Pelo seu esforço, pela sua dedicação, a nota veio boa, veio também, mas caramba, eu vi que essa nota veio boa, e você sentou, estudou um bocado, seu irmão vinha lhe distrair, você não saía, então você também fala do esforço, da construção do resultado, né? É lembrar disso, ouvi-lo, né? Ter paciência, talvez mais ainda, porque para ter filho é paciência, mas mais ainda, para entender o contexto, o que ele pode estar falando ali, sabe? É a gente se lembrar mais, que no automático a gente vai acabar talvez indo para os 2 extremos de cuidado, né? Tá certo, quero agradecer aqui Camila Miranda, ela que é psicóloga e autora, coautora também de livros na área de psicologia e educação e fala bastante, gente, de bullying também. Obrigada, viu, Camila? Bom dia para você. Bom dia. Agora 11h41.